Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de massagem de relaxamento e nesta 31ª aula vamos fazer a massagem aos membros inferiores na parte posterior, ou seja, na parte de trás da perna e da coxa. E antes de mais gostava de apresentar-me, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e seja bem-vindo ao nosso curso de massagem de relaxamento. Aqui no canal já temos vários vídeos do nosso curso de massagem de relaxamento, vou deixar os links aqui em baixo na descrição. Como vocês já sabem, as técnicas de massagem para uma massagem de relaxamento, as mais indicadas serão então a técnica de deslizamento superficial e profundo, que são aquelas que vamos aplicar hoje, mas também poderíamos aplicar a técnica de amassamento, torção e rolamento da pele, que aliás também já temos aqui vídeos com estas técnicas no canal. E gosto sempre de lembrar que a massagem de relaxamento com a técnica de deslizamento superficial e profundo vai ajudar bastante no efeito psicológico, embora também ajude, obviamente, com os efeitos mecânicos e fisiológicos. E antes de irmos então para o vídeo, gostava então de convidar-te a subscrever o canal, a deixar aqui o teu gosto e também, caso tenhas alguma dúvida, podes sempre deixar aqui em baixo nos comentários. Vamos iniciar então a nossa massagem à perna posterior e vamos começar com a técnica de deslizamento superficial. E já sabem, precisamos então de um bom óleo de amêndoas doces e também uma tacinha para podermos colocar o óleo. Vamos começar por aplicar então um pump de óleo de amêndoas doces. E obviamente primeiro destapar a perna do nosso cliente. O nosso cliente já está deitado de barriga para baixo, ou seja, entre cúbito ventral, e vamos então espalhar o óleo. Vou colocar a minha mão por cima da panturrilha, ou dos gastrocnêmios, e vou derramar o óleo de amêndoas doces pela perna posterior e espalhar por toda a perna. E vamos trabalhar depois a perna da parte medial e da parte lateral. Após termos aplicado a técnica de deslizamento superficial, onde espalhamos o óleo pela perna posterior do nosso cliente, vamos agora aplicar a técnica de deslizamento profundo. E vamos aplicar a manobra longitudinal, dígito-palmar, bilateral. Ou seja, vamos trabalhar desde o tornozelo até à região poplítea, com deslizamento, utilizando ambas as mãos, e as áreas de contacto são então a região digital e a região palmar. Vou começar então o deslizamento profundo digital palmar. Vou utilizar a região digital e palmar da mão, de ambas as mãos, e vou então deslizar do tornozelo até à região poplítea. Vou com a pressão 3. E antes de tocar a região poplítea, volto com a pressão 1. E mais uma vez, pressão 3. Lembro que pressão 3 para cima e pressão 1 para baixo. Devemos sempre evitar a região da popliteia. Agora vou utilizar o nó dos meus dedos, ou seja, vou aplicar uma manobra longitudinal, nodular, bilateral. E lembro sempre que o nó dos dedos que eu vou utilizar são os nós mais distais, para aplicar uma pressão mais leve. Podemos fazer o deslizamento com a região nodular entre os lados, medial e lateral. Vamos com a pressão 3 e voltamos com a pressão 1. 2. Vamos do tornozelo até à região poplítea, pressão 3, e voltamos com a pressão 1. Ou então podemos fazer ainda com uma mão individual. Podemos utilizar primeiro uma mão na parte medial, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1. E agora do outro lado, na parte lateral, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1, pressão 3, e da região poplítea até ao tornozelo, pressão 1. Agora vou executar o deslizamento com os polegares. Vou então aplicar uma manobra longitudinal, polegar bilateral. Agora vamos utilizar os polegares, tal como fizemos anteriormente. Podemos deslizar com ambos os polegares. Vamos até a região poplítea e voltamos com pressão 1. Vamos atingir os gastrocnémios, o gastrocnémio lateral e o gastrocnémio medial. Pressão 3 do tornozelo até à região poplítea. E voltamos com a pressão 1. Em vez de trabalharmos bilateralmente, podemos trabalhar individualmente. Podemos trabalhar primeiro do lado medial, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1
e pressão 3 e volto com a pressão 1. E também da parte lateral, pressão 3, pressão 1, pressão 3, pressão 1. E novamente pressão 3 e volto com a pressão 1. Podemos também aplicar o deslizamento com os polegares agora entre os gastrocnémios. E agora trabalhar entre os gastrocnémios para podermos atingir o ciliar. Vamos com os dedos unidos, pressão 3, pressão 1, pressão 3 e voltamos com a pressão 1 até ao tornozelo. E mais uma vez, pressão 3, passamos entre os gastrocnémios e voltamos com a pressão 1. E agora posso fazer o deslizamento com os dedos entrelaçados, uma vez, duas vezes, três vezes, e ainda vou poder fazer a manobra em leque, ou o deslizamento em leque. Basicamente estou a soltar os gastrocnémios um do outro. Vamos agora terminar a massagem tal como iniciamos, ou seja, com a técnica de deslizamento superficial, e indicamos ao nosso cliente que terminamos a massagem. E para terminarmos então a massagem, vamos então terminar com um deslizamento superficial na perna posterior. Vamos começar então a nossa massagem de relaxamento à coxa posterior e vamos começar então com a técnica de deslizamento superficial. E vou então amarrar a toalha na roupa interior para não sujar de óleo a roupa interior. Ou então agora aplicar 2 pumps de óleo de amêndoas doces e vou então, com a técnica de deslizamento superficial, colocar o óleo na minha mão e deslizar com uma pressão muito leve na coxa do cliente. Atenção aos limites, espalhamos na coxa posterior, mais medial e também o lateral. Acabamos de realizar então a técnica de deslizamento superficial, vamos agora então executar manobras da técnica de deslizamento profundo. Vou começar então com a manobra longitudinal, dígito-palmar, bilateral. Significa então que vou trabalhar desde a região poplítea até a região glútea, ou então a anca, e vou com ambas as mãos, com a área de contacto digital e palmar, deslizar na parte medial e lateral na coxa posterior do meu cliente. Agora com a região digital e palmar, vou então desde a região popliteia até a anca. Com as duas mãos, pressão 3 e pressão 1. Pressão 3 e pressão 1. E novamente, pressão 3 e volto com a pressão 1 até a região poplítea ou popliteia. Quero aqui reforçar que na região poplítea nós não podemos aplicar uma pressão superior à pressão 1, porque depois podemos danificar não só vasos sanguíneos, como artérias, e também gânglios linfáticos. Após realizar a manobra digital-palmar, vou utilizar então apenas a região digital, ou seja, vou aplicar uma manobra longitudinal, digital, bilateral. Ou seja, vou novamente trabalhar na parte medial e lateral do cliente. Agora com a área de contacto, a região digital, lembrem-se, afastar a palma da mão nesta manobra. Vamos então deslizar desde a região poplítea até a anca com a pressão 3 e voltamos lateralmente e medialmente com a pressão 1. Pressão 3, pressão 1, pressão 3 e pressão 1. Após utilizar ambas as regiões digitais das minhas mãos, vou agora utilizar ambas as regiões nodulares, as mais proximais, e vou então deslizar no sentido longitudinal e massajar então a parte medial e lateral da coxa posterior do meu cliente. Com a manobra nodular vamos então utilizar os nós dos dedos mais distais e vamos então deslizar com pressão 3 e voltamos em pressão 1. Pressão 3 e voltamos em pressão 1. E mais uma vez, pressão 3 e voltamos com a pressão 1. Após utilizar a região nodular, vou agora utilizar os meus polegares. Vou então aplicar uma manobra longitudinal, polegar
bilateral. Agora vamos fazer o deslizamento com os polegares. Vamos então deslizar desde a região poplítea até à anca com a pressão 3 e voltamos em pressão 1. Pressão 3 e pressão 1. E pressão 3 e pressão 1. E aqui estamos a trabalhar a região mais medial, como os músculos semitendinoso e semimembranoso, e na parte mais lateral vamos trabalhar o bicípite femoral e a pressão longa e curta. Vamos então terminar a nossa massagem com a mesma técnica com que iniciamos. Vamos então terminar com a técnica de deslizamento superficial para podermos também indicar ao nosso cliente que terminamos a massagem. E para terminar a massagem vamos então terminar com a técnica de deslizamento superficial para indicar ao nosso cliente que terminamos a massagem. Pessoal, e por hoje ficamos por aqui. Esta foi então a aula de massagem de relaxamento à perna e à coxa posterior. Espero que tenham gostado do vídeo, deixado o vosso gosto e até à próxima.